Oi, gente, hoje eu estou aqui, né, para trazer para vocês mais um vídeo, né, da franquia Jogos Mortais. Estou aqui com o DVD, né, do 8º filme da franquia, que é o Jigsaw, né, inclusive aqui, gente, a cara dele. É diferente dos outros vídeos, né, que eu mostrei para vocês, que em um disco só a gente tinha 2 filmes, né, esses 2 últimos filmes da franquia, cada um tem seu disco separado, né, então esse disco aqui, ele tem só o Jigsaw, e depois outro disco, né, que tem o filme Spyro. Então eu vou assistir os 2 últimos, né, para conversar com vocês. E queria também só dizer para vocês, né, gente, que o motivo desse vídeo, ele tá saindo meio que em cima da hora, assim, porque agora, né, Jogos Mortais 10 já lançou no cinema, é porque eu não pude assistir, né, Jogos Mortais 10 no cinema no dia da sua estreia, porque falta de dinheiro, né, basicamente essa é a minha motivação, né, gente, porque cinema aqui é muito caro, e eu também quero muito ver o filme, né, The Creator, que eu acho que no Brasil ele tá saindo como A Resistência, né, que é um filme de ficção científica. Eu quero muito ver esse filme, ele lançou no mesmo dia, né, que Jogos Mortais 10, e aí pra eu conseguir assistir os 2 filmes no cinema, eu vou ter que esperar a terça-feira, que é o dia que o cinema tem promoção, então eu consigo ver 2 filmes pagando o preço de um, né, e se eu tivesse ido assistir qualquer um desses filmes durante a sua estreia, eu não teria dinheiro depois na outra semana, né, pra ver o outro filme. Então é por causa disso, né, que meu vídeo de Jogos Mortais 10 não saiu ainda, e o meu vídeo, né, de Jogos Mortais 8 e 9 só tá saindo agora. Mas enfim, né, já enrolei muito, vamos lá assistir o filme, né, e já já eu volto aqui pra conversar com vocês sobre o que eu achei. Terminei agora, né, de rever Jigsaw. E esse filme, gente, assim, eu tinha muita curiosidade pra saber o que é que eu ia achar revendo ele, né? Porque já faz anos, desde a última vez que eu vi esse filme. E eu lembro que quando eu fiz a maratona com a minha irmã, a gente não incluiu esse filme na minha maratona. Que eu falei pra vocês nos outros vídeos, né, que eu tinha visto durante a pandemia. Eu vi todos os filmes de Jogos Mortais junto com a minha irmã, que depois a gente foi assistir Spiral no cinema, né? Então a gente viu todos os filmes, mas a gente não viu esse Jigsaw, porque Jigsaw ela já tinha visto antes, né? Eu lembro que esse filme aqui, teve um dia que eu assisti ele com a minha irmã e com os nossos primos, sabe? Foi um dia dos primos, assim, eu fiz todo mundo ver Jogos Mortais, gente, foi uma loucura, porque assim, eles não são tão fãs de filme de terror, né? Especialmente minha prima Letícia, a gente, ela morre de medo de filme de terror. Mas eu acabei convencendo todo mundo. Eu falei, não, gente, vamos ver, né, Jogos Mortais. Esse filme aqui tá muito divertido, né? Eu já tinha visto o Jigsaw antes, eu tinha gostado do filme. E eu queria que eles assistissem, né? Eu queria que eles experimentassem ver esse filme comigo. Então eles viram e acabaram gostando, né? Eles se surpreenderam, porque o pessoal fala muito, né, que Jogos Mortais é um torture porn, né? Que é só, tipo, uma tortura, assim, né? Uma coisa bem apelativa. Na verdade, não. Acho que eu não acho isso uma coisa tão pesada, assim, de Jogos Mortais, não. É muito, assim, tranquilo, eu acho, os jogos. Obviamente, é violento, mas eu não acho que é uma coisa, assim, tipo, meu Deus, assim, não é um gore, assim, fora do comum, né? Até porque o filme, ele costuma ter aquela coisa da edição bem rápida, né? Nas cenas das armadilhas, então não fica expondo muito, assim, os detalhes da violência, né? E também os filmes Jogos Mortais, né, gente? Eles não se tratam só do jogo, não é só questão de estar um jogo, um bando de gente morrendo. Sempre tem em todos os filmes aquela questão da investigação, tem a subtrama policial, né? Os policiais investigando, enfim. E eu acho que por causa dessa parte, né, os meus primos que assistiram, eles acabaram gostando. Eles se surpreenderam, porque eles pensavam que Jogos Mortais era só bagaceira, só gente morrendo uma atrás da outra. E acabaram vendo que o filme, na verdade, tem todo um mistériozinho, né? Tem aquela coisa de investigação, né? Então, enfim, é divertido, sabe? É legal. Então a gente gostou de ver esse filme. E aí, quando eu fiz a maratona com a minha irmã durante a pandemia, eu acabei mais mostrando pra ela, né, os filmes que ela não conhecia ainda. Então, né, os filmes mais clássicos da franquia, assim, né, as outras sequências, enfim. E a gente viu até o 7, né, e depois viu Spyro no cinema. Mas aí, depois que se passou muito tempo, né, eu fiquei vendo na internet que muita gente, muitos fãs de Jogos Mortais odeiam esse filme Jigsaw. Eles acham horrível. Eu já vi gente dizendo que esse é o pior filme da franquia, né? Eu sempre vejo o pessoal falando ou do 7, né, o capítulo final, que foi o filme que foi lançado em 3D, que eu falei no último vídeo, ou então falando mal de Jigsaw, né? A maioria das pessoas falam que esses dois são os piores. Mas assim, gente, devo dizer pra vocês que eu discordo muito, né? Eu gostei desse filme desde a primeira vez que eu vi, gostei quando vi com os meus primos, e agora, repetindo, né, vendo mais uma vez, eu gostei mais uma vez. Mas eu devo confessar, né, que nas outras vezes que eu assisti, eu pensava que esse filme era melhor, tipo, eu achava que ele era mais legal do que ele realmente é. Agora, revendo, eu acho que eu consigo reparar mais, assim, certos... não digo necessariamente, assim, defeitos, mas certas coisas do filme que são meio fracas, né? Que não são, assim... não entrega nada fora do comum que seja o suficiente pra eu pensar, nossa, que filme incrível. Tipo, não é um filme incrível, mas eu acho que é um filme legal da franquia Jogos Mortais e que foi uma tentativa legal de trazer essa franquia de volta, né? Depois de a gente já ter tido um capítulo final, porque o filme 7, gente, de fato, assim, ele conclui a história de um jeito que a gente não precisava ter mais, né? Então esse filme aqui, ele faz essa tentativa de ser aquela coisa do requel, né? Que é uma sequência, mas ao mesmo tempo é um reboot
reboot, né? Ou seja, um recomeço. Tanto é que é por isso que o nome do filme ele é diferente, né? Porque inclusive, eu acho assim, eu acho que no Brasil esse filme se chama Jogos Mortais Jigsaw, como se Jigsaw fosse um subtítulo, né? Mas em inglês, o nome desse filme é apenas Jigsaw, enquanto os filmes antigos, né, da franquia Jogos Mortais se chamavam Saw. Então, né, é como se fosse um outro nome, é uma outra coisa. A ideia que eles tinham na época é realmente reinventar a franquia e recomeçar a franquia. Então aqui eles vão estabelecendo novos personagens, novos conflitos, enfim. E eu achei que o que eles estabeleceram foi bem legal, né? Então deixa eu contar aqui basicamente, né, a história desse filme pra vocês, que a gente vai ter aqui, né, tem um jogo acontecendo, e aí a gente vai ter a investigação policial, como sempre, né? É que a gente vai ter vários policiais novos, porque obviamente todo mundo que tava, né, participando das investigações dos outros filmes, todo mundo já morreu, então enfim, a gente tá tendo gente nova aqui. Aí a gente conhece os policiais, e aí tá aparecendo corpos de pessoas que estão morrendo no jogo, né? Tá rolando o jogo, e os corpos estão surgindo pela cidade. E aí a polícia tá investigando, eles chamam ali o pessoal, né? O médico, né? O povo ali da perícia, enfim, pra ver os corpos, pra analisar, pra descobrir o que tá acontecendo, né? Ter autópsia e tudo mais. E aí, dentro dessa coisa, né, do hospital, que tem esse pessoal que tá fazendo autópsia ali, vendo os corpos, a gente vai ter dois personagens importantes, né? Um deles é o Logan Nelson, que ele é basicamente, assim, um novo protagonista aqui dessa nova fase da franquia, né? Que seria um novo protagonista dessa fase da franquia, mas acabou que eles não continuaram ainda nessa trama de Jigsaw. Essa trama ficou só parada aqui nesse filme, né? E a outra personagem, ela é a Eleanor, né, que é a assistente dele ali no hospital. Então eles trabalham ali vendo os corpos e é super legal. Que assim, a Eleanor, ela é uma personagem que ela é obcecada pelo Jigsaw, ela é fã do Jigsaw, então ela gosta, né, das histórias sobre os assassinatos, né, sobre os jogos que aconteceram no passado, né, então ela é super interessada nessas coisas e a personagem ela é meio bizarra, porque enquanto ela tá fazendo ali, né, a questão da autópsia, analisando os corpos, fica evidente que ela parece estar se divertindo, sabe, que ela parece estar achando legal, então os policiais já ficam tipo, meu Deus, essa menina aqui é estranha. Mas aí, depois a gente acaba vendo que, inclusive, né, ela fica acessando sites, né, de pessoas que são fãs do Jigsaw pra ver informação, pra ver coisas sobre os jogos. E, inclusive, ela tem uma coleção, né, com várias armadilhas que a gente já viu, né, nos outros filmes, né? Então, esse lugar que ela tem, assim, é um estúdio que ela fala, né, que ela guarda, assim, várias réplicas das armadilhas originais, né, dos outros filmes de Jogos Mortais. É bem interessante. Mas aí tem uma coisa que é bom notar também, que ela tem uma armadilha que ela fala assim, né, essa armadilha, teoricamente, o Jigsaw nunca usou, né? Ela pegou, como se fosse assim, o papelzinho que tem toda a explicação de como era feita essa armadilha, de uma pessoa, assim, na internet, ela comprou, que o pessoal tinha encontrado isso nas coisas do Jigsaw, né? Depois que ele morreu, depois que o caso foi todo resolvido, e eles pegaram, né, os documentos, os papéis, né? Tudo que era do Jigsaw foi pra polícia, e alguma pessoa acabou vazando a informação dessa armadilha, que teoricamente ele nunca tinha usado porque ninguém nunca encontrou, mas que ele tinha ali todos os planos dessa armadilha, né? Então ela construiu essa armadilha de verdade e ela fala, existem rumores, né? O pessoal fala que de fato ele já deve ter, né, usado essa armadilha aqui, já deve ter feito um jogo, mas ninguém nunca descobriu esse jogo que rolou, né? Então é bem interessante, assim, essa ideia de ter uma personagem que ela é obcecada pelo Jigsaw, né? Que ela é fã do Jigsaw. Eu achei que foi uma coisa diferente e nova pra trazer pra essa franquia. E eu gosto que o filme, né, por muito tempo, ele fica criando todo um mistério, assim. Será que ela é a culpada, né? Será que ela é a nova pessoa que está fazendo jogos, né? Enfim, será que ela, exatamente por ser obcecada pelo Jigsaw, ela começou agora a tentar ser essa manipuladora dos jogos também? Então eu gosto como eles vão criando todo esse mistério com ela, mas depois a gente vê que de fato não, né, gente? Ela não é assassina. Ela só gosta dessas histórias sobre assassinos, enfim, ela fica interessada, mas ela não mata pessoas de modo algum. Tipo, ela mesma, ela não é vilã, ela não é ruim. Já, né, gente, o Logan Nelson, ele sim é o novo vilão, né? A gente vai ver, assim, que durante o filme todo, ele fica parecendo, assim, ser bem vítima, né? E ele tá ali trabalhando nas coisas, a gente vê que ele tem uma vida que é difícil, né? Que a esposa dele foi assassinada, então ele é meio que pai solteiro, assim, ele tem uma filhazinha, né? A gente vê que ele tem uma relação muito boa com a filha dele. E aí, o filme meio que... A maior parte do filme a gente vai vendo ele como se ele fosse um protagonista do bem, sabe? Como se ele fosse a parte... aquela parte da investigação, ele fosse a pessoa legal que a gente vai acompanhar. Porque os outros policiais, eles não são tão legais assim. Inclusive, tem um policial que eu esqueci o nome dele, que ele acaba sendo mais relevante aqui no decorrer da história, que ele é bem chato, sabe? Ele tem uma personalidade bem uó, ele fica fazendo umas caras assim, sabe? Eu não gosto do jeito dele, eu acho ele irritante. Mas que no decorrer do filme, né, o Logan Nelson começa a falar, eu acho que esse policial que é o novo Jigsaw, eu acho que esse policial que tá responsável pelas coisas, né? E aí ele começa meio que manipular todo mundo pra pensar que de fato esse policial é o culpado.
Mas eu acho legal que o filme, né, ele meio que fica assim, apontando pra várias pessoas que podem ser o possível novo assassino, né? Porque nos filmes anteriores a gente meio que sabia, né? A gente conhecia o John Kramer, aí depois tinha a Amanda, né? E tinha o Hoffman, então a gente sabia, assim, todo mundo, né, que tava participando, né? Só depois no fim tem aquela reviravolta, né, do Lawrence Gordon, que era o médico lá do primeiro filme, que também era um aprendiz do Dixon, né? Teve essa surpresa, mas de modo geral a gente sabia quem é que tava por trás dos jogos, né? E nesse filme eles vão criando esse mistério, eles acabam apontando para todos os personagens. Inclusive, chega até a ser cogitado dentro do filme a possibilidade, né, do Jigsaw estar vivo, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que é exatamente daí que vem o título do filme, né? Por isso que o filme ele se chama Jigsaw e não necessariamente, né, Jogos Mortais 8, porque eu lembro que na época que ele foi lançado, gente, todo o marketing era com essa ideia de que talvez, né, o John Kramer tivesse voltado à vida, porque, né, o ator que faz o John Kramer, né, ele estava participando desse filme, ele estava bem ativo, assim, na promoção desse filme, né? No marketing do filme, nos trailers ele aparecia, a gente via que tinha cena dele, né? E até então, né, desde Jogos Mortais 3, que o personagem dele tinha morrido, ele só aparecia nos filmes, né, em cena de flashback. Sendo que ele aparecia aqui no meio de um jogo, né, com os personagens principais do filme que estavam jogando. Então o pessoal ficou, meu Deus, como assim, sabe? Ele voltou à vida. E no meio do filme, eles também ficam vendo várias coisas relacionadas ao Dixon, né? Eles percebem que, por exemplo, a voz das gravações das fitas é a voz original do Dixon. Não é como no caso do Hoffman, por exemplo, que o Hoffman ele gravava com a própria voz dele e modificava a voz. E aí, por causa disso, no filme 5, né, a polícia faz uma edição ali na voz e descobre que era a voz dele por trás, né, desses efeitos. Já nesse filme aqui, mesmo quando a polícia, né, vai tentar tirar os efeitos ali da voz, eles veem que de fato é a voz do Dixon original, né? Então eles percebem, né, tem um corpo que eles encontram, que aí na unha dessa pessoa, né, que tá morta, eles encontram, né, o sangue ali do Dixon, é como se fosse o DNA do Dixon ali, né? Então fala, nossa, foi o Dixon que tava aqui, né? Então tudo parece apontar para o fato, né, de que o Dixon, ele pode realmente ainda estar vivo e estar sendo responsável por esse jogo, ao mesmo tempo que a gente também, né, começa a questionar a Eleanor, né, e a gente também começa a questionar esse novo policial aí, que ele é meio chatinho, como eu falei, né? E o Logan começa a dizer, não, eu acho que esse policial aqui... E começa a ter umas pistas que talvez seja o policial mesmo, né? Que esse policial, às vezes, ele é meio agressivo, assim, meio chato. E teve um caso no início do filme, né? Que tinha tinha uma pessoa ali, uma pessoa que estava meio que fazendo um jogo externo, né? Essa pessoa acaba levando um tiro, sendo que a polícia não deveria atirar nele. Fica pensando, nossa, mas quem foi que atirou nele? E aí encontram, né, que a bala que estava no corpo desse cara era a mesma bala que esse policial usava, enfim. Só que quando chega no fim, né, é bem legal que aqui a gente tem uma cena que é no final do jogo principal do filme, que inclusive é um jogo bem divertido. A gente vai ver, né, os últimos dois sobreviventes encontrando o próprio John Kramer, né? Então é uma coisa que você fica, meu Deus, como assim o John Kramer tá vivo? Né? Ele começa a falar ali com as pessoas e a gente descobre, gente, aí tem a primeira reviravolta do filme que eu acho super legal. Que, né, entre os personagens que eles estão passando pelo jogo principal aqui desse filme, tem uma tal, né, de Anna, que ela é uma personagem que eu gosto muito, né? Porque ela, assim, ela é muito ativa, assim, no jogo, ela é bem legal, ela é bem carismática, sabe? É atriz. Então você acaba gostando dela durante o jogo, durante o filme, né? As sempre tenta ajudar as outras pessoas que estão ali participando do jogo. E eu lembro que quando eu assisti com os meus primos, né? A minha prima Letícia, especialmente, ela gostou bastante dessa personagem, né? Que minha prima Letícia, normalmente, ela gosta, assim, de personagem, né? Feminina, mulheres fortes dentro de filme, enfim. Então ela tinha essa vibe, assim, de ser uma mulher forte participando do jogo, né? Tentando resolver as coisas e tal. Então você acaba gostando dela. Mas aí quando chega nessa cena que ela tá com o John Kramer, né, o Dixon, eles acabam ali conversando e a gente descobre que ela matou o próprio bebê dela e botou a culpa no marido dela. E o marido dela foi preso, depois foi pro hospício e depois se suicidou, sabe? Um negócio assim, super pesado. E é muito chocante, porque a gente passa o filme todo gostando dela e no fim a gente descobre que ela matou um bebê, sabe? Então ela é horrível. E a gente acaba ficando, obviamente, do lado do John Kramer, né, do Dixon, e manda, mata essa ridícula mesmo, né? Mas aí depois tem a segunda reviravolta do filme, que acaba sendo a reviravolta principal, né? Que é o fato de que o jogo que a gente tá acompanhando durante o filme inteiro, na verdade, ele é uma coisa do passado, né? Como se fosse um longo flashback. A gente tá vendo um dos primeiros jogos, né? Talvez, acho que no filme eles chegam até a dizer que é o primeiro jogo que o Dixon fez na carreira dele, né? Como Dixon, como esse mestre dos jogos mortais. Né? Então tudo isso era do passado, por isso ele aparecia, né? Por isso ele fala com as pessoas, né? Ele não voltou à vida, né? Simplesmente tudo acontecendo no passado. E aí a gente tem uma história, né, também acontecendo no presente, e o filme meio que vai misturando presente e passado, que é algo que a gente já viu também lá no filme 2 de Jogos Mortais, que também tem isso, né, de que o jogo do filme 2, que é aquele que se passa na casa, ele já tinha terminado,
né, logo no início do filme. E aí os personagens, eles estavam ali pensando que o jogo, né, as câmeras de filmagem que estavam mostrando ali o jogo, que era tudo filmagem ao vivo, sendo que não, era uma coisa do passado, né? Algo parecido acaba acontecendo aqui nesse filme de Jigsaw. Então a gente vê que não, né, era tudo do passado ali, mas tinha um novo jogo acontecendo. E quem é de fato, né, gente, o novo assassino aqui, o novo mestre dos jogos, é o Logan Nelson, né, que é o médico lá, o cara do hospital. Que aí ele, a gente descobre aqui, que ele participou desse jogo do passado, sendo que o motivo pelo qual ele participou desse jogo foi por causa de um erro que ele cometeu, né? Ele trabalhava no hospital, né? Ele acabou colocando o nome errado no resultado, né, de um exame de raio-x. E aí o raio-x que era do John Kramer, ele deu para outra pessoa, e ele deu para o John Kramer o raio-x que era de outra pessoa. E por causa disso, o John Kramer acabou não sabendo que ele tinha câncer mais cedo. Porque se ele tivesse colocado ali, né, o papelzinho correto, né, no exame, ele teria já recebido, né, o exame correto, o raio-x dele. Ele saberia que ele tinha esse câncer há muito tempo atrás e poderia, desde aquele momento, já ter começado a fazer um tratamento. Que se ele tivesse feito esse tratamento desde o início, talvez ele tivesse conseguido viver. Sendo que quando ele descobriu, né, de fato, já estava muito tarde para ele conseguir sobreviver, né? Então ele acaba participando do jogo, né? Sendo que aí o John Kramer, ele depois desiste, né, de deixar o rapaz morrer, né, esse Logan morrer. Porque ele fala, não é justo, sabe? Eu tô me vingando dele. E a filosofia do Dixon não é sobre vingança, é sobre ensinar pessoas a serem melhores. E ele vê assim, esse rapaz, ele não fez nada de errado, de propósito, ele não foi uma pessoa ruim. Ele simplesmente cometeu um erro, né? Eu não posso fazer pessoas passarem pelo meu jogo, né? E meio que punir elas simplesmente por cometer um erro humano, que é uma coisa comum. Então o Dixon, ele se arrepende, né? Então ele salva esse rapaz, ele tira o rapaz do jogo, né? E aí, a partir daí, ele começa a se tornar, né, o primeiro aprendiz do Jigsaw. E eu acho que essa é uma parte que faz muita gente desgostar desse filme. Porque, quando você vê os filmes anteriores, de fato, parece assim, que a primeira pessoa que deve ter conhecido o John Kramer, assim, para ser aprendiz dele, foi o Hoffman e depois a Amanda. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem quando a gente assiste, né, os flashbacks lá dos filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Toda essa história, assim, dá a entender que o Hoffman foi o primeiro. Mas aqui eles falam que teve uma pessoa antes ainda do Hoffman, né? Antes ainda da Amanda, e enfim. E eu entendo que para alguns fãs isso pode ter parecido uma quebra, assim, da cronologia, um furo de roteiro e tal. Mas eu não achei que foi um furo, gente. Eu acho que, assim, de fato, fica perceptível que eles não tinham planejado esse ajudante, né, esse aprendiz desde o início, né? Você consegue notar que foi uma ideia que eles tiveram nova, mas ao mesmo tempo eu não acho que estraga nada na cronologia, não. Eu acho que dá pra você, né, conciliar tudo ali dentro de uma mesma linha cronológica. Eu não acho que estragou nada, né? E de fato, assim, é uma desculpa esfarrapada só pra ter mais filme de Jogos Mortais? Sim, é uma desculpa esfarrapada só pra ter mais filme de Jogos Mortais. Mas eu entendo essa parte, né, gente? Enfim, Hollywood, capitalismo, dinheiro, eles querem fazer filme. Eu achei que, assim, de diversas ideias que eles poderiam ter para trazer essa franquia de volta, a ideia que eles acabam executando aqui em Jigsaw não é a melhor, mas também não é a pior. Não achei que foi ruim, achei que funcionou, né? Então a gente vê que o Logan Nelson, né, ele acaba colocando a culpa de tudo que tá acontecendo no policial, né? Porque ele queria se vingar desse policial chato que eu falei, né? Porque esse policial parece que ele tinha soltado gente que tava presa, né? Ele acabou soltando um criminoso que havia assassinado a esposa do Logan Nelson, né? Então ele ficou com ódio, obviamente, disso. E esse policial, ele tinha salvado, ele tinha deixado esse cara ser solto, né, da prisão, esse criminoso, porque esse criminoso acabou ali falando as coisas pra ele, enfim, foi meio com a troca de informações. Ele falou, você me ajuda aqui, né, com algumas informações pra eu prender outros bandidos e você sai solto, né, você fica livre. Então ele fez esse acordo com esse criminoso, sendo que o Logan, ele ficou assim com ódio, porque fala, como é que você solta essa pessoa que matou, né, a minha esposa? Então ele quer se vingar aqui, né, e ele acaba decidindo, a partir aqui desse filme, né, meio que tomar o lugar do John Kramer. Agora que o John Kramer morreu, né, que Hoffman morreu, que não tá mais rolando os Jogos Mortais, ele quer voltar a fazer os Jogos Mortais, sendo ele ali, né, o manipulador por trás de todos os jogos. E aí a gente vê que a Eleanor, né, a mulher que trabalha com ele no hospital, ela acaba meio que entrando assim nessas ideias dele, assim, da manipulação que ele faz pra todo mundo pensar que o policial é o vilão, né? Então ela também acredita que o policial é vilão, todo mundo acredita que o policial é um vilão. Então a gente entende que no final do filme, ele meio que saiu vencendo, porque ele conseguiu fazer o seu jogo, conseguiu se vingar e ninguém descobriu que ele é, né, o verdadeiro mestre dos jogos. E assim esse filme acaba. E eu acho que é um filme, gente, que assim, tinha muito potencial pra continuar, né, pra ter mais história. E eu até queria, assim, Jogos Mortais 9, Jogos Mortais 10, enfim, tivesse continuado essa história de Jigsaw, porque eu acho que ela tinha potencial.
Mas, infelizmente, né, como eu falei, muitos fãs falaram mal do filme, odiaram, né? As bilheterias também não foram tão boas assim, então eles acabaram descontinuando essa história. Mas eu espero que algum dia, no futuro, né, em algum filme da franquia Jogos Mortais, eles tragam esses personagens de volta, né, e continuem essa história aqui, porque eu acho que tem potencial, né? Mas enfim, gente, acho que eu já falei muito, né, sobre Jigsaw, né? Vou lá depois assistir Spiral e depois volto aqui, né, pra conversar com vocês. Gente, terminei agora de ver Jogos Mortais 9, né? Spiral, né? Que se não me engano em português é Espiral, o legado de Jogos Mortais, né? E aí em inglês é Spiral from the Book of Saw. E aí, gente, esse filme primeiro assim, eu só queria dizer, né, como vocês devem reparar, que isso aqui já é outro dia, né, gente? Eu tô com outra roupa, estou com tudo, né? Eu fui ver o filme ontem à noite, né? Acabei dormindo, acordei e continuei a ver o filme, né? Por isso que eu tô de pijama aqui, tô na minha cama, ainda tô de preguiça, mas terminei de assistir finalmente, né, Spiral. E, assim, eu lembro que na primeira vez que eu vi esse filme, gente, eu não tinha curtido muito, não. Sabe? Eu lembro que eu vi, foi 2021, né, que o filme lançou no cinema. Ele foi o primeiro filme da franquia Jogos Mortais que eu assisti no cinema, né? Todo o resto eu não acompanhei quando tava passando no cinema. E aí eu lembro que eu fui ver esse filme com a minha irmã, né, em 2021. Ainda tava naquela época, assim, de pandemia, né? Mas tinha um cinema perto da minha casa que ele costumava ser bem vazio, né? Então você ia de máscara, né? Escolhia um assento longe, assim, das pessoas. E você conseguia ver os filmes, assim, até de boas, né? Não era muito perigoso, não. Tanto é assim que eu não peguei Covid, nem minha irmã. A gente não pegou Covid indo pro cinema, não. Mas, como eu falei, né? A gente pegava assento que era afastado das outras pessoas e usava sempre máscara no cinema, né? E isso foi bem, gente. Eu lembro que foi na época que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal, lá em 2021. Mas eu não sei porque eu acabei não fazendo vídeo sobre Spyro. Eu acho que é porque eu não gostei muito do filme. E aí, normalmente, quando eu não gosto muito de um filme, eu evito falar dele no canal, né? Porque eu sinto que se for só pra vir aqui no YouTube pra falar mal de um filme, né? Você não tem nada pra você acrescentar, assim, né? Então eu prefiro, às vezes, nem vir. E aquele filme, ele tinha me decepcionado, nesse filme, no caso, tinha me decepcionado na primeira vez que eu vi. Mas eu confesso pra vocês, gente, que revendo agora, eu não achei ele tão ruim assim, não. Né? Eu achei que ela é legal, mas eu entendo o porquê de eu não ter gostado na primeira vez que eu vi, né? O porquê de eu ter me decepcionado na primeira vez que eu vi. É que eu acho que esse filme aqui, ele é o menos, assim, filme de terror de toda a franquia Jogos Mortais, né? Eu acho que ele é muito focado na trama policial do filme, né? Em questão, assim, de investigação e tal. Mas, mesmo a investigação, ela não tem aquele clima, assim, de, sei lá, sabe, de suspense, de você ficar, né, com um mistério, assim, que você fica pensando, nossa, o que é que vai ser? Como é que vai ser a resolução? Enfim, o filme, ele não tem essa vibe, assim, intensa de suspense nem de terror, sabe? Eu acho que é um filme que ele não é tão intenso. As próprias armadilhas aqui, né, dos Jogos Mortais mesmo, eu acho elas bem sem graça nesse filme. Não tem nenhum jogo que, na minha opinião, se destaca aqui nesse filme, sabe? Não tem nada, assim, nenhuma armadilha, nenhuma coisa que eu falo, nossa, aqui foi muito legal, essa cena foi muito tensa. Não tem, sabe? Eu acho esse filme muito morno, né, em relação ao terror que ele apresenta aqui pra gente. É um filme, assim, que ele não tem nada que é muito assustador, né? Ele também não é muito sombrio. A estética dele é super diferente dos outros filmes de Jogos Mortais, né? Isso era algo que meio que já estava começando a acontecer a partir de Jigsaw, né? Porque Jigsaw, ele já foi feito depois dos 7 originais da franquia, né? Então, Jigsaw, acho que eu não falei quando eu tava comentando com vocês sobre Jigsaw, mas a estética é diferente, né? As próprias armadilhas, né? As coisas do jogo tem uma vibe diferente, especialmente porque o filme de Jigsaw se passa, né, o jogo, meio que numa fazenda, assim, né? Então os espaços, eles são mais amplos, eles têm mais iluminação também. Então não fica aquela coisa, assim, mais escura e cinzenta e sombria dos ambientes que a gente tinha os jogos lá nos primeiros filmes da franquia, né? Além de que também aqui você percebe que eles param mais de usar aquele filtro mais esverdeado, sabe, nas cenas que a gente tem o jogo ali acontecendo, enfim. Então, ele não tem mais aquela estética sombria anos 2000 que os 7 filmes originais tinham, né? Aqui tá super diferente. Esse filme aqui, Spyro, inclusive, né? Ele tem muitas cenas, assim, que é bem iluminado, assim, feito uma luz neon, assim, meio azul, às vezes meio dourado, assim. Então, as cenas, elas são bem vibrantes, né? Nesse sentido, eu acho esse filme bonito, né? Eu também acho que, em comparação com os outros filmes da franquia, esse aqui, né, visualmente, ele parece mais caro do que os outros, sabe? Parece que o orçamento foi maior. Eu não sei se é só apenas uma questão, assim, de modernidade, né? Tecnologias mais novas que acabam fazendo o filme ter esse visual, ou se realmente ele foi mais caro que os outros filmes. Mas, assim, ele tem, assim, um aspecto visual que é mais rico, que é mais bonito, assim, que você vê que teve mais dinheiro envolvido. Mas eu não acho, né, que quando você pensa, assim, na história da franquia, na ideia da franquia, o porquê que os fãs gostam dos Jogos Mortais, eu não acho que essa beleza, assim, visual, dessa coisa mais colorida e bem iluminada, seja
uma questão relevante para Jogos Mortais, sabe? Muito pelo contrário, eu acho que aquele visual, assim, mais pobre, mais escuro, mais esquisito, era até mais funcional, né? Funcionava bem melhor na história, porque deixava aquele quê, assim, mais sombrio. Outra coisa que eu devo dizer aqui também, né, gente, é que eu não gosto dos protagonistas, né? No caso, a gente vai ter aqui, né, o Chris Rock fazendo o papel de um policial, né, chamado Zeke, se eu não me engano. E aí, ele é o grande personagem principal aqui do filme, né? E assim, eu não gosto do Chris Rock, gente, eu não suporto ele, assim, eu acho ele muito sem graça, eu não gosto do jeito dele. E eu também acho que o personagem dele tem um jeito, assim, de agir, de falar, sabe, de interagir com as pessoas, que ele parece, assim, muito mimado, muito imaturo, assim, muito idiota, sabe? Eu não gosto do estilo dele, sabe, do estilo desse personagem. Eu também não gosto da personalidade do Chris Rock, né, a pessoa. E eu acho que ele trouxe muito da personalidade real dele pra esse filme. E eu não gostei disso porque eu não gosto dele. Inclusive, amo o tapão do Will Smith. Sempre vou passar pano pro Will Smith. O Will Smith estava certinho naquele tapão, inclusive tinha que ter batido mais forte. Mas enfim, eu não gosto do Chris Rock, né? Então acho que isso já atrapalha um pouco que eu curto essa história aqui com esse personagem, né? O Zeke. E ele tem um ajudante aqui no filme, né? Que esse ajudante, assim, o plot twist do final, né? Que vocês sabem, todo filme de Jogos Mortais tem sempre um plot twist, né? A reviravolta. No final a gente vai descobrir que o ajudante dele, na verdade, é o novo manipulador dos jogos, né? Porque aqui a gente vai ter uma história que ela não tá ligada, né, com a trama que a gente tem nos filmes anteriores. Nem do 1 ao 7, né, que são os filmes originais, e nem com Dixon, né? Porque Dixon, ainda assim, tinha aquela coisa, né, do Logan Nelson, né? Ele era um antigo aprendiz, né? O primeiro aprendiz do John Kramer, e aí ele voltava. Esse filme aqui não tem nada a ver com John Kramer. Basicamente, o vilão aqui, né, o cara que fez os jogos e tudo mais, ele apenas se inspirou no caso do John Kramer, que já é famoso, todo mundo conhece, né, no mundo dessa franquia, porque saiu, né, no jornal, enfim, todo mundo conhece. Então, ele meio que pegou as ideias, né, do John Kramer e adaptou, né, para o que ele queria fazer. E aí é um aspecto legal do filme, a relação, assim, qual é a nova filosofia dele, porque vocês sabem, né, que o Jigsaw, ele tem uma filosofia bem específica, que era aquela coisa, né, de fazer pessoas que não estavam dando valor à sua vida, ou que não estavam usando bem a vida que tinham, né, colocar elas para passar uma experiência de quase morte, que ia fazer elas refletirem sobre os erros dela. Minha gente, minhas unhas horríveis, né, eu tenho que tirar o esmalte que tá e botar outra coisa, porque vê como tá horrível, assim, mas enfim. A filosofia que o novo assassino, que o novo manipulador dos jogos vai ter, né, nesse filme aqui, Spyro, é, na verdade, uma questão, assim, de caçar policiais corruptos, né? E eu acho que esse é um aspecto legal do filme, né? Que é essa questão, assim, de todo o jogo tem a ver com essas denúncias em relação a policiais que eles abusam do seu poder, policiais que são violentos e tudo mais. E eu acho que esse é um assunto que é super relevante, super interessante, e que eu acho que, especialmente na época que o filme foi lançado, estava bem em alta, né? Porque a gente tava até com aquela questão, né, do Black Lives Matter, a gente sabe, né, violência policial normalmente é muito focada, né, em pessoas periféricas, né, pessoas de comunidade, e especialmente, né, pessoas pretas. Então é uma coisa relevante de ser abordada, né, e é legal que eles tenham feito isso no filme, exatamente em que a gente tem um personagem, né, que é preto sendo protagonista aqui. Então eu acho, assim, que em questão de ideia e intenção que esse filme tinha aqui, eu acho muito legal. Eu acho que eles tinham uma ideia muito legal, né, uma intenção muito interessante, mas eu acho que o jeito que eles executaram acabou não dando, né, como resultado, assim, um filme de terror que fosse legal, sabe? Eu não acho que esse filme é assustador, não acho que ele é sombrio, eu acho que ele poderia ter sido melhor executado, né? E eu espero, inclusive, que essa história aqui, né, ela algum dia continue, porque o filme, ele tem uma conclusão que não se conclui, né? Você vê que esse filme foi feito como se fosse uma tentativa, assim, de reiniciar a franquia pra gente ter, né, novos filmes rolando por aí. Mas, obviamente, Jogos Mortais 10 não vai ter nada a ver com o que a gente vê nesse filme, né? Porque Jogos Mortais 10 vai se passar no passado. Mas eu espero que algum dia, né, gente, se eles forem fazer Jogos Mortais 11, Jogos Mortais 12, enfim, eles tentem continuar essa história daqui, né, com esse vilão daqui. Apesar de eu não gostar do Chris Rock, eu quero que o personagem dele volte também, porque eu não gosto de história, assim, que fica abandonada, que fica sem fim, que fica sem conclusão. Eu acho que é importante trazer esses personagens de volta, né, assim como eu falei pra vocês, que eu também acho que é importante trazer elementos e personagens e coisas que a gente viu em Jigsaw de volta, pra que a franquia volte a ser uma coisa, assim, que tudo faz mais sentido junto, né, porque os 7 primeiros filmes, eles são muito legais, assim, de acompanhar, mesmo, né, que os filmes, eles não tenham exatamente a mesma qualidade, vai ter filmes que são mais legais, filmes que são mais fracos, mas, no geral, a parte mais interessante de acompanhar a franquia Jogos Mortais era você acompanhar a história completa, de você entender como
tudo aconteceu, você tinha um começo, meio e fim, tudo muito bem conectado, tudo fazendo muito sentido. E já nesses últimos filmes que lançaram, né, o Jigsaw e o Spyro, os filmes eles são muito desconectados, eles são muito assim, uma tentativa de recomeçar, não deu certo, então começa de novo, né, e não deu certo, começa de novo. E eu quero, né, que eles parem com essa coisa de só tentar começar de novo e que eles comecem a dar continuidade. E aí, por meio da continuidade, eles vão acertando e corrigindo certos erros que eles cometeram nesses filmes para entregar um filme que seja melhor. Mas eu não acho que a solução seja simplesmente abandonar essas histórias, né? Então eu quero ver de novo, né, os personagens aqui, esse novo manipulador dos jogos que a gente conhece nesse filme. Quero ver de novo o Logan Nelson, né, que é o que a gente conheceu em Spyro. E eu acho que seria legal, gente, um filme que a gente teria dois Jigsaws se enfrentando, sabe? O cara lá do filme do Jigsaw e o cara do filme aqui, Spyro. E aí um meio que contra o outro, a gente tendo, né, dois vilões manipulando os jogos ao mesmo tempo, e a polícia meio dividida, querendo saber, meu Deus, mas quem é? Como é que a gente vai prender eles? Eu acho que seria uma ideia de filme bem legal, né, para Jogos Mortais 11, 12, alguma coisa, que a gente sabe que essa franquia não vai terminar nunca, né, gente? E basicamente é isso, né, gente? Como eu falei, Spyro foi um filme que me decepcionou muito quando eu vi no cinema. Vendo agora, eu não achei ele tão ruim assim, mas eu ainda tenho minhas ressalvas, né? Mas, de modo geral, é um filme legal, né? E agora, finalmente, né, terminei de ver tudo. Só falta eu esperar terça-feira, que é dia de promoção, pra eu poder assistir, né, Jogos Mortais 10 no cinema. E é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais!